Oi pessoal, como que vocês estão? Arthur aqui novamente, engenheiro de processo da planta de barreiras, e dessa vez trazendo para vocês o treinamento aqui sobre o moinho quebrador, que vai ser instalado na parte de peletização de farelo, né? Que agora vai ser farelo farelado, junto com o projeto Rio de Ondas aí, agora em janeiro, fevereiro de 2025. Então, mais uma vez, né, repetindo conforme os outros treinamentos, isso aqui é só um treinamento padrão para dar uma leve ideia de como funciona, qual que é o conceito desse equipamento. Então, a ideia é que é só passar um overview de fato, então possa ser que algumas coisas na prática sejam um pouquinho diferente, né? Tem algumas coisas que são opcionais, que às vezes a gente pode não ter comprado, né? Então, posteriormente em campo ali, vocês alinhem diretamente com o gestor de vocês, gestora. Bom, falando aqui um pouquinho do nosso moinho quebrador, né? Então ele é da Biller, o nome está ali embaixo, né? Deixa eu pegar o ponteiro. O nome está aqui embaixo, Biller OLCB. E a versão aqui nossa é esse 421, né? Então o rolo dele, né, tem um diâmetro ali, né, de 400 milímetros, o comprimento de 2.100 milímetros. Aqui a gente tem a pressão. Ele tem como opcional a lâmina raspadura, que no nosso caso ele não tem. A velocidade circunferencial máxima, né, então 10 metros por segundo. E rendimento máximo, isso daqui base soja, né, 1.000 toneladas por dia. E rendimento máximo sementes macias, né, 500 toneladas por dia. Isso aqui são só referências, né, porque o nosso produto é farelo. Então muda um pouquinho. Bom, aqui já passando para a forma construtiva dele, né? Então os principais componentes, ele não se difere muito do do quebrador que a gente já tem na preparação. As principais diferenças que ele tem é que ele possui dois motores, né? Então um motor para os rolos de cima, um segundo motor para os rolos de baixo, né? São quatro rolos. E bom, vou passar item a item aqui. A gente tem aqui, né, os amortecedores de vibração aqui na base do pé dele, né, o nome já diz, para evitar vibrações. A gente tem aqui a própria armação, né, número 2, os cilindros número 3, né, que estão aqui nessa parte da foto. Conjunto de apoio do cilindro número 4 está aqui. Não vou falar todos, deixa eu ver se tem algum mais interessante. Racionamento principal, aqui o número 5, transição número 6, ali onde próximo dos cilindros, né? Cilindro de engate pneumático. Cadê esse? Não estou achando. Talvez não dê para ver nessa foto. Alimentação, número 8, que está aqui nessa região, deve estar na foto da frente. O motor de acionamento principal, esse daqui, o de baixo, né? Acionamento do cilindro de alimentação, número 10, também não está nessa foto, está na próxima. Número 9 é os dois, na verdade, né? São dois motores. E regulador de abertura dos cilindros do cereal triturado e regulador de abertura do cilindro de alimentação. Então, bom, resumindo aqui, o que muda nele, né? O motor. A alimentação também muda um pouquinho, né? Ele tem o imã que vocês já estão acostumados. A única diferença maior, eu acredito, que seja aquela guilhotina que a gente tem, que a gente consegue ajustar a distância com que ela fica, né? Isso pensando em alimentar mais ou menos. Então a gente tem uma rotativa de alimentação, mas aquela guilhotina ela é ajustável. Então eu posso conseguir deixar ela mais afastada ou mais próxima da rotativa de alimentação. Aqui dá para ver os itens que não estavam na outra foto, né? Então, né, o que é interessante mostrar, aqui eu aciono o motor da rotativa de alimentação, não estava lá, né? O número 12, né, regulador de abertura do cilindro de alimentação, é o que eu falei, né? Então você consegue ajustar isso.
8, alimentação. 11, regulador de abertura dos cilindros. Então, aqui, um pouco diferente também do quebrador atual que a gente tem, ele tem um pistão aqui, né, que vocês podem ver nessa parte da foto, tanto para os dois rolos, que daí a gente consegue fazer o ajuste. E também, em caso de parada, esses pistões eles se abrem, né, para evitar com que o material fique entre os rolos aqui, né, do quebrador e tem algum problema na hora de partir. Então, se ficasse algum material aqui nessa parte dos rolos, né, na hora que você fosse partir, você teria um tranco maior, precisaria de um torque maior, né, para fazer com que esses dois rolos eles entrassem em movimento. Mas a gente tem esses pistões justamente para isso, né? Então serve para fazer tanto o ajuste de distância entre um rolo e outro, e também no momento da parada eles aliviam justamente para não ter esse problema na partida. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que não deu para ver por aquela foto. Acho que não. É... Bom, aqui a gente tem ainda, né, uma terceira foto mostrando alguns componentes principais que dá para ver mais coisas, né? Então, aqui, né, vamos por partes, né, cilindro de alimentação. Já acabei falando, né? Então aqui tem o motor de acionamento, aqui o próprio cilindro, o registro de dosagem, né? Então que a gente acaba mexendo aqui também para controlar. O imã, ele está aqui na parte 16, né? Então o material ele está passando aqui bem aqui assim, né? E o imã ele está aqui nessa posição. Aqui está a alavanca do imã que a gente consegue puxar para fazer a limpeza, né? Mola de pressão de gás, onde que está esse? Número 17. Aqui. Aqui provavelmente é da porta, da porta de abertura, né? Que é o número 13. Deixa eu ver, consigo voltar. Mas é da porta de abertura para a gente ter acesso ao imã e a visualizar a alimentação, né? Aqui a gente tem a chapa guia. Então essa chapa guia, né? O material está caindo aqui e ela serve para direcionar o produto. Mais para frente eu vou explicar melhor. A cunha dos cilindros lateral, então número 19, cadê? Não dá para ver também nessa foto. Mas essa cunha do cilindro lateral é justamente para evitar, é uma peça de Tecnil ou parecido com Tecnil, mas é justamente para evitar com que o material passe nas laterais dos rolos, sem ser quebrado, né? Então é muito parecido com o que a gente já tem nos laminadores. O 20 é o raspador, fica aqui nessa parte de baixo, né? Então ele tem uma haste que a gente consegue ajustar ele em diferentes posições, né? Mas nesse caso a gente não vai ter, não é necessário. E aqui o 21, fluxo de produto, zona de processamento. Também não dá para ver nessa foto, na verdade, o número 21. Deve estar na foto de trás, não vi. Bom, aqui a gente tem algumas zonas, né? Ele separa, então a alimentação, a letra A aqui, e aqui a passagem da trituração 1, passagem da trituração 2, que são bem semelhantes. Provavelmente o que vai mudar é que esses solos vão estar um pouco mais afastados e aqui mais próximos um do outro, né? Bom, falando aqui da zona de alimentação, então o que que ele diz, né? O fornecimento de produto através de moedas com visores e sondas, que na verdade é chave de nível, né? É projetado de maneira específica para o cliente. A abertura de entrada se estende por todo o comprimento do cilindro, que no nosso caso tem 2.100 milímetros e tem 208 milímetros de largura. Após a liberação pelo comando, né, dependendo da chave de nível, o cilindro de alimentação começa a girar com um certo atraso de tempo em relação ao engaste dos cilindros. Então, primeiro a gente aciona o cilindro de baixo, né, depois o de cima e depois de um determinado delay que a gente pode começar a alimentar. Esse delay a gente ainda vai definir, não sei dizer agora. Quando o registro de dosagem se abre, que é aquela guilhotina que eu estou chamando assim, o produto ele começa a passar, né? O cilindro de alimentação transporta o produto uniformemente para a área de trituração, passando por ímãs permanentes.
A quantidade de produto é regulado de fora, né, através de ajuste da abertura de dosagem. A abertura de dosagem está aqui em cima. E as impurezas imantadas ficam presas nos ímãs. Bom, então é um resumo do que eu havia falado antes, né? Então, bom, partindo aqui para a área de trituração, né? Vocês já devem conhecer muito bem essa parte. Então, quando a alimentação é ligada, o engate dos cilindros, né? Aqui esse engate a gente pode entender como pistão, aquele que eu mostrei para vocês. Em rotação ocorre com atraso de tempo, né? Devido à rotação dos cilindros, as sementes são puxadas para dentro e trituradas. Os cilindros são engatados e desengatados de forma pneumática, por meio daquele pistão, por meio de um mecanismo de alavanca. O ajuste fino da abertura ocorre separado lateralmente, né? Então eu vou mostrar mais para frente também, através de ajuste manual à esquerda e à direita. Não tem muito segredo, talvez seja só interessante ter uma tabelinha, vou mostrar para vocês. Talvez seja só interessante deixar isso disponível para vocês. Cunhas de cilindros laterais evitam a passagem de produto não triturado. Em caso de sobrecarga, um mecanismo de proteção contra corpos estranhos reduz a pressão de contato dos cilindros em milissegundos. Isso protege os cilindros. Isso é parecido com o que a gente tem nos laminadores atuais, né? Então, caso venha a passar algum material estranho, ele vai gerar uma força ali nos rolos, né? E por um momento, os rolos eles vão sentir isso e automaticamente eles vão se afastar, né, por meio desse mecanismo, para diminuindo um pouco da pressão, né, reduzindo a pressão, para evitar que a gente tenha um problema maior nesses rolos. E esses rolos, eles não podem ficar tendo contato um com o outro, porque também a gente vai ter um desgaste, né? Bom, trabalho com corte contra corte. E bom, aqui como vocês já sabem, né, parecido com o que a gente já tem, cada um dos cilindros gira em uma determinada rotação, né? Então a gente tem um que é mais rápido e outro que é um pouquinho mais lento. Aqui a gente tem as ligações pneumáticas, então, que ele fala, né? Então, a gente tem, né, a válvula deslizante manual, que aqui é a número 1, né? A válvula solenoide de 5 para 2 vias, que está aqui como número 2. E aqui a corrediça de alimentação. Opção ciclo de limpeza. Basicamente, o que ele está mostrando aqui é o conjunto de solenoide e pistão com ar comprimido, né, que faz movimentar os rolos para lá e para cá. Então, né, a válvula de gaveta da alimentação e o engate e desengate, né, que é o pistão dos cilindros trituradores, são acionados de forma pneumática. Para um desengate seguro dos cilindros, é necessário uma pressão mínima de 4,5 bar de ar comprimido, né? Para desengatar os cilindros de maneira segura, em caso de queda de energia ou defeito do compressor de ar, o cliente deve disponibilizar um volume de ar mínimo de 6 litros. Então ele vem com um balãozinho que a gente, justamente para ter essa contramedida aí de segurança, né? Bom, colocando agora um moinho quebrador em operação, né? Vamos ver algumas coisas a mais aqui. Então, a alimentação, né? Eu vou ler essa parte também, né? O registro de dosagem quando a produção é liberada. A tradução aqui ficou meio ruim. Então, nesse momento, né, quando a gente vai começar a alimentação, o cilindro pneumático se desloca até o batente do ajuste da distância entre os cilindros. Então, o pistão ele vai se mover até onde foi configurado, ajustado para ficar a distância entre os cilindros, né? Então, essa lacuna de abertura é ajustada com o volante, né? A gente tem ali um ajuste manual também que a gente consegue fazer entre a distância dos rolos. E o registro de dosagem se abre em 2 milímetros a cada rotação no sentido anti-horário, que é essa peça manual parecido com o que a gente tem hoje. Então, 2 milímetros dá para ter uma noção ali do quanto ele vai se afastar ou se aproximar do rolo.
E daí a gente tem ele fala aqui, né, que a gente tem um dispositivo de bloqueio, que é uma trava para evitar com que a gente perca esse ajuste, né? Aqui ele vai falar do ajuste da alimentação, que ela é idealmente ajustada quando o produto ele fica retido na entrada com o cilindro de alimentação, parado e quando o grau de utilização dos motores é de aproximadamente 90%, né? Quando o rendimento de produtos atinge seu grau máximo. Então, a gente deve ajustar ali conforme a capacidade do main quebrador, né? E, bom, os seguintes ajustes iniciais são configurados de fábrica no limitador. Entretanto, o ajuste ideal é fortemente dependente do produto, podendo divergir dos ajustes iniciais. A barra de vedação evita a passagem de produto, uma distância de 0,5 mm em relação ao cilindro de alimentação é pré-ajustada ao longo de todo o comprimento. A gente pode alterar isso, né, para mais ou para menos, como eu já havia dito. O registro de dosagem deve, na posição fechada, apresentar uma distância uniforme de 1 mm até o cilindro de alimentação. Então, é aquela guilhotina, né? Ela tem que ter essa certa diferença de 1 milímetro, pois ela não pode entrar em contato, né? O ímã captura materiais estranhos. A distância deve ser ajustada da forma que não haja acúmulo de produto ao operar na capacidade de produção máxima. Então, o ímã também é ajustável. E ajustar o tempo de fechamento da válvula eletromagnética no valor maior ou igual a 2 segundos, que é dessa figura de 5.4, que eu vou mostrar aqui para frente para vocês. Então, aqui é a figura 5.4, né? Ajuste da fenda de alimentação com válvula solenoide, aqui é a vista lateral, né? Então, ela também tem um pistão, né, que a gente consegue regular. Então, aqui está uma imagem mais detalhada, né? Vamos passar item por item para ficar mais claro. Então, aqui a gente tem o ajuste da distância entre os cilindros, né? Que é uma peça que fica externa aqui, né? Aqui, como a gente pode ver nessa foto. O dispositivo de bloqueio, né? Então, aqui a gente abre ou fecha, né? Então, abre, faz o ajuste aqui, né? Tem aquela questão dos milímetros, né? Cada volta aqui que eu dou representa 2 milímetros. E depois que eu fiz o meu ajuste, eu venho na peça número 2 também e fecho novamente. A gente tem aqui o ímã permanente, né? Então ele está bem nessa posição. E aqui essa alavanca que eu consigo abrir ou fechar, né? Para poder fazer a limpeza. Aqui a gente tem um cilindro de alimentação, a barra de vedação, né? Que ela também é ajustável. Na verdade aqui, né? A barra de vedação, né? Que ela é ajustável. E o registro de dosagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui é o registro de dosagem, ele está mostrando, é a guilhotina, né, que a gente já conhece. E eu acho que aqui é isso, basicamente. Ajuste da fenda de alimentação com válvula solenoide. Bom, aqui falando um pouquinho sobre a chapa de guia do produto, né, que não são as chapas laterais, né, essa daqui. A chapa de guia do produto é essa número 1 que está aqui, né, nessa posição aqui. Aqui são aquelas laterais. Então, né, ajustar a chapa guia do produto de maneira que o produto caia na zona de aspiração de ambos os cilindros trituradores. Com os parafusos de ajuste 4, né? Então a gente tem alguns parafusos que ficam aqui nessa parte de dentro, no interior da alimentação, é fixada a posição ideal. O fluxo de produto pode ser observado através da fenda de aspiração 3. Então aqui a gente tem a alimentação, né? O cilindro alimentador e o material passando por aqui, ele vai bater aqui, vai se acumular, né? Começar a acumular e você vai ajustar para distribuir entre os cilindros. Esse trabalho de ajuste é necessário em caso de alteração da capacidade de processamento ou mudanças para um novo produto. No moinho quebrador de duas velocidades encontra-se na passagem uma chapa guia, número 2, que também é o mesmo conceito aqui do de cima, né? Que não necessita de ajuste. A chapa guia possui dois batentes para remoção do cilindro e posição de operação. Então aqui, né, na chapa guia do produto 1,
Número 2, chapa guia de 2 velocidades, né? Então aqui do segundo triturador, o controle visual e o parafuso de ajuste, né? Então a gente consegue fazer esse ajuste, ele vai se mover para a direita ou para a esquerda. E daí a gente ajusta conforme necessário. Aqui já as cunhas laterais, né? Então a gente pode ver, né? A gente tem aqui os 2 cilindros, né? E aqui a cunha em Tecnil, algum material semelhante. Aqui a gente tem a ponta da cunha, né? Que ela fica muito próxima aqui dos cilindros. E bom, o que ele fala, né? Por meio das cunhas dos cilindros laterais, evita-se que sementes inteiras deslizem nas extremidades do rolo do cilindro. Uma vez que os cilindros trituradores se aquecem e dilatam quando submetidos a cargas, os ajustes só devem ser realizados após alcançar uma temperatura de serviço constante. A cunha lateral 1, que é essa peça aqui maior, né, é ajustada no parafuso de fixação A e B. Então a gente tem 2 parafusos aqui, né, A e aqui o B, né. Aqui é uma foto, uma vista lateral, uma vista de frente, aqui uma vista lateral, de forma centralizada em relação aos cilindros. Com o parafuso de ajuste B, a cunha é posicionada com a parte frontal, tocando levemente o cilindro. Bom, a cunha lateral é fabricada em plástico PE e deve ser reajustada quando a abertura entre o cilindro e a cunha se torna muito grande. Então, tendo um certo risco de passar aqui alguma parte de farelo sem triturar, né? A ponta da cunha é fabricada em alumínio e pode ser substituída em caso de necessidade. Talvez esse ajuste seja um pouquinho mais rígido para a gente, porque se começar a acumular farelo aqui, eu acredito que não vai ser uma coisa tão legal, porque o grão ali quebrado, né, na preparação é mais fácil de, se cair alguma coisa para cá, ele atravessar o rolo e não vai ter um problema. Agora o farelo, talvez pela sua rugosidade, né, talvez ele se adere mais aqui, né, e tenha uma dificuldade maior de atravessar o rolo por fora, né, pela lateral e acabar acumulando. Talvez isso seja um ponto para a gente tomar atenção. Aqui a gente tem, por fim, então, o ajuste dos cilindros, né? Então aqui ele tem como se fosse um relógio aqui, né? Esse volante que ele chama, e mostrando que a gente faz o ajuste do cilindro, né? Então a gente tem aqui, né? O indicador de posição, que aqui, né? A gente consegue verificar por meio desses números como que está a abertura teórica, né? E a braçadeira de aperto, né? Que eu travo aqui a minha abertura. Então, o ajuste da lacuna de trituração é feita com os 2 volantes à esquerda e à direita. Então, a gente tem 2 desses em cada par de rolos, né? Nos de cima e nos de baixo. Sendo que a abraçadeira de aperto deve ser solta, em seguida apertada novamente para o ajuste, né? Após ter feito o ajuste. Os cilindros não devem girar um sobre o outro com contato metálico, sem produto, por mais de 2 segundos. Nesse caso, os danos resultantes só podem ser corrigidos através de lixamento dos cilindros. Para realizar o ajuste inicial, girar o volante até a posição 12 horas e engatar os cilindros. Verificar se a alavanca excêntrica se encontra no batente interno. Então, a figura 5.11, que é essa daqui, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, verificar se a alavanca excêntrica se encontra no batente interno, que é essa parte aqui da foto. E caso contrário, corrigir o relógio. Em seguida, utilizando os parafusos tensores à esquerda e à direita, ajustar os cilindros na abertura mínima. Então, para a soja, né, 1 milímetro, para a canola a gente tem essa outra 0,5 a 0,8 milímetros, paralelamente ao longo de todo o comprimento. Então, aqui ele mostra, né, as posições teóricas, né, então, posteriormente a abertura é ajustada por meio do volante de acordo com a semente e o cereal triturado, né? No caso da soja, por exemplo, a passagem é ajustada em 2,5 milímetros e a segunda em 1,85. Então seria aqui, né, mais ou menos entre 5 e 4 horas, e depois 1,85 seria entre 9 e 8 horas.
A escalada no volante resulta nas seguintes aberturas teóricas, né? Folga do mancal e deformação não são levados em consideração. Então a gente tem essa tabela aqui. Então por meio disso a gente consegue é, entender como que está a abertura entre os solos. Aqui a gente tem os modos de operação, então ele vem com um IHM, né, local, um painelzinho que a gente pode fazer a operação dele em campo. Não sei se isso foi contemplado, mas ele conta com três tipos de operação, né, que é o modo no local, o remoto e o de serviço, né. Então ele fala ali, cada um desses três modos ele vai explicar para qual que é a diferença, isso eu não vou ler. Aqui no IHM, né, a gente tem então uma tela que ela pode, uma tela interativa, né, que a gente pode fazer os controles. E aqui a gente tem os controles mais importantes, né? Então a gente tem aqui, né, a imagem, né, dizendo que o cilindro triturador está engatado, né, desengatado manualmente, né? Então se a gente quiser desengatar ele, regulagem de rotação, a carga de utilização do motor, né? Aparentemente é como se fosse um gráfico, né? Teste lâmpada, né? Confirmação de alarme, né? O número 4. Aqui a gente tem uma tecla mais para aumentar, e aqui a tecla menos para diminuir. Regulador de fenda de moagem, né? De fenda de moagem manual com uma alavanca, que seria a entrada, a alimentação. Os botões de inserção, desengate manual, algumas funções especiais, descarga de resíduo manual, descarga de resíduo manual, letra 11, número 11, e desencatado manualmente e alarme. Então, bom, isso aqui a gente não tem muita informação, mas só para vocês terem uma ideia, e depois a gente pode, provavelmente, se vier com isso, a gente vai ter um manual mais completo sobre isso, né? A única coisa que ele traz é isso. Então fica bem raso essa parte do treinamento. Por fim, a gente tem aqui, né, então algumas falhas, suas causas e algumas as suas resoluções. Então não vou ler todos, mas vocês podem pausar aí o vídeo. Então, por exemplo, o cilindro de alimentação não gira, né? Então ele está em modo serviço, ou o motor pode estar muito quente, né? Instalação elétrica com algum defeito, algum corpo estranho na alimentação, ou mancal com defeito, né? Então, o que ele recomenda, né? Que a gente mude o tipo, verifique, né? O tipo de operação que ele está, verificar os ajustes da alimentação, a instalação elétrica, remover algum corpo estranho, né? Substituir um mancal. Então, aqui ele tem uma série de possíveis problemas e suas resoluções. Uma outra coisa que ele também fala, né? Então, já finalizando aqui o treinamento, eu vou compartilhar com vocês o manual. Vocês vão ver que tem muita coisa de manutenção, limpeza, mas isso acho que acaba não sendo tão importante para vocês. Tem um vídeo também no YouTube que eu vou deixar aqui explicando melhor, não melhor, mas vai ficar mais visual o funcionamento dele. Nesse vídeo ele mostra que tem uma linha de bypass, né, que a gente pode esvaziar o hopper ali de alimentação, né, sem necessariamente passar pelo moinho quebrador. Então, da alimentação, né, do cilindro de alimentação, ele bypasseia os trituradores. E, bom, de forma geral é isso. Qualquer dúvida podem me procurar. Espero que tenha sido claro. E é isso. Até mais, pessoal.